Olá, bom dia. E o tema de hoje é Princípios e Aspectos Gerais da Base Nacional Comum Curricular. Com a aprovação da nova Base Nacional Comum Curricular, a nossa aula de hoje tem como objetivo conhecer e analisar a Base Nacional Comum Curricular em todas as etapas da educação básica. É um documento normatizador das aprendizagens que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, a fim de assegurar seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com o Plano Nacional de Educação, PNE. Ok? Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o primeiro parágrafo do artigo 1 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9.394/1996, primeiro, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva como fundamento nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, DCN 2. Acho que eu falei certo, tá, pessoal? Senta que lá vem história. Vamos entender um pouco a história da criação de uma Base Nacional Comum Curricular. A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 assegurou em seu artigo 26 a adoção de uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. A LDB consolidou a organização curricular de modo a conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, reafirmando desse modo o princípio de Base Nacional Comum, parâmetros curriculares nacionais a ser complementada por uma parte diversificada em cada sistema de ensino e escola na prática, repetindo o artigo 210 da Constituição Federal. Assim, quando a homologação da LDB em 1996 foram criados os PCNS, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, para orientar o currículo das escolas. Para a educação infantil foi criado o RCNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Em 2013, foram definidas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, visando estabelecer bases comuns nacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, a partir das quais os sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e complementares, formularam as suas orientações, garantindo que haja uma integração curricular entre as três etapas da educação básica, para que seja viável compor um conjunto orgânico. Na sequência veio o PNE, Plano Nacional de Educação, que estipula diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024. Esses documentos legais foram determinantes para a criação de uma Base Nacional Comum Curricular, visto que as diretrizes curriculares já apontavam para essa necessidade e o PNE também, principalmente nas metas 1, 2, 3 e 7. Constituição Federal, LDB, PCNS, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Plano Nacional de Educação, PNE, e, por fim, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Vale lembrar que a BNCC não consiste em um currículo. É, antes de mais nada, uma referência única para que as escolas possam tomar como ponto de partida para a construção de seus currículos. De acordo com o ex-ministro da Educação Mendonça Filho, abre aspas, os currículos devem
estar absolutamente sintonizados com a nova BNCC, cumprindo as diretrizes gerais que consagram as etapas de aprendizagem que devem ser seguidas por todas as escolas, fecha aspas. Na essência, a BNCC é uma referência nacional para que os sistemas e redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios possam construir seus currículos e projetos político-pedagógicos, além de contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal. No que concerne à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Ela será fundamental para superar as diferenças existentes entre os sistemas e redes escolares, tendo em vista a grandiosidade geográfica brasileira, além da diversidade cultural, as diferenças econômicas e sociais. A proposta da BNCC é moderna e desafiadora, isto porque deverá lidar com os extremos sociais e econômicos do país, do Brasil. Em seu conteúdo, a BNCC, aqui eu não sei. Em seu conteúdo, aqui eles erraram no texto, né? Eles erraram no texto, inverteram. Aqui tá BCNN, tá errado. Em seu conteúdo, a BNCC discorre sobre as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas através do desenvolvimento de 10 competências gerais. A versão específica para os ensinos infantil e fundamental foi aprovada em dezembro agora de 2017. Em dezembro de 2018 foi aprovada a versão para o ensino médio. As competências, a gente vai ver agora quais são as 10 competências que são apresentadas na BNCC, ok? Vamos lá? Primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Terceiro, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A quarta, utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Quinto, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Sexto, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 7º, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8º, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9º, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E o 10º e último, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu like, acho que gostou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado, eu fico por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, pessoal, até segunda.